Norton Correa, sou antropólogo brasileiro e estudo as religiões afro-brasileiras do sul do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul. Os documentários foram feitos em Porto Alegre, a capital do estado. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, hoje no norte do Brasil. Essa foto é inspirada, né, a partir das ideias de um antropólogo francês chamado Marcel Mauss, que diz que toda a vida em sociedade é composta de trocas. E existem as trocas entre os humanos, mas existem as trocas entre os humanos e os deuses. E essas trocas são homenagens, construção de templos, oferendas de todos os tipos de flores, de comida, dependendo dos deuses, e em troca de proteção e bênção. Essa foto é de um despacho. Despacho é uma oferenda que os humanos fazem para os deuses, no caso, na temática das religiões afro-brasileiras. Aqui nós temos dois pratos, duas vasilhas com velas e comidas, que são as grandes oferendas que os humanos fazem para os deuses no batuque, é a comida. Isso mostrando essa oferenda no Rio de Janeiro, mostra a generalidade dessa religião no Brasil. Uma oferenda para uma entidade chamada Pombagira, que é uma mulher muito sensual, poderosa, e aí dão uma oferenda para ela, oferecem alguma coisa para ela em troca de algum pedido de proteção, de arranjar uma mulher, e assim, nesse sentido. Isso é chamado despacho. Despacho de despachar, de mandar, de dépêche. C'est aussi um despacho para Pombagira, numa cidade que tem muitos templos afro-brasileiros, chamado Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente pode ver a questão da arte nessas oferendas, pela combinação de cores, como as coisas são colocadas na oferenda, a gente pode ver as cores. Essa é a questão da arte. Como a arte é um dos mais importantes elementos de troca entre os humanos e os deuses. Portão de um templo afro-brasileiro, em que as cores do orixá ou a divindade afro-brasileira que preside o templo são vermelho e verde, e se chama Ogum. E pode-se ver, como nas próximas fotos, como há uma ressignificação dessa ideia de Ogum, que é aplicada em todo o tempo. Mas pode aparecer outro, se é uma festa para Ogum, todas as cores vão seguir sempre o verde e o vermelho. Se é uma festa para outro orixá ou divindade, vai ter as cores dessa divindade. Qual é a significação do verde e do vermelho, Norton? O verde e o vermelho são cores tradicionais do orixá. Todos os orixás têm as suas cores, as suas características, e a cor é um dos elementos que identifica o orixá ou divindade. Cada divindade tem a sua cor. Por exemplo, amarela é Oxum, que é das águas doces. Azul, Iemanjá, que é das águas salgadas. Vermelho e branco, Xangô. Iansã, também vermelho e branco. Branco, todo branco, Oxalá, que é o patriarca de todos os orixás. Uma pequena casa onde está entronizado, sentado, como dizem, um orixá chamado Bará, que na verdade é Elegbara, do Benin. E ele está sentado e as cores, mas como a festa, a cor dele é vermelha, que é a cor da porta da casa. Mas como a festa é de Ogum, então por isso estão as cores de Ogum lá
nos balões vermelho e verde. O vermelho e verde, nessa festa, predomina. Esse templo é da mãe de santo, ou uma prêtre, Santinha do Ogum, de Porto Alegre. É uma pessoa muito famosa lá e que tem uma tradição muito forte. Ela guarda a tradição ancestral. Ela, no templo dela, canta Ingege e Nagô arcaicos. O antropólogo francês Pierre Verger, que ouviu esses cânticos do Rio Grande do Sul, diz que são cânticos do Nagô e do Jeje arcaicos que não existem hoje mais no Benin e na Nigéria. Ficaram conservados no Rio Grande do Sul por isolamento. É a imagem de São Jorge, que é Ogum. É uma associação que as religiões afro-brasileiras fazem com os santos católicos, porque a influência da Igreja Católica foi muito forte no Brasil. Então, há uma questão. Isso se chama indevidamente de sincretismo, porque não há um sincretismo, é uma associação. Na verdade, no meu ponto de vista, esses santos são trazidos, são chamados, digamos assim, pelas religiões afro-brasileiras, porque são os santos do dominador. Dentro do ponto da visão de mundo afro-brasileiro, a pessoa é poderosa porque o orixá protetor dele é poderoso. Na situação de escravos que estavam, eles, percebendo que os deuses do dominador davam poder a eles, o que eles fazem? Eles trazem os deuses do dominador para os seus templos. É uma festa em homenagem a um orixá chamado Chapanã ou Chapanã. Chapanã, ele tem as cores roxo e é o orixá da varíola. E o interessante é que eles compram esses balões. O balão tem as bolas brancas, que é um objeto comercial que se compra para aniversários, mas eles compraram isso aí porque tem essas bolas brancas, ou seja, é o significado da varíola. É uma ressignificação do objeto do balão para pertencer a uma divindade afro-brasileira. Essa foto representa dois orixás que fazem um par. Iansã, ou Oiá, que é uma divindade de origem iorubá, e Ogum, que é uma divindade Jeje. E o interessante é que a noção de sexualidade que eles têm não é a noção da sexualidade cristã, que é uma repressão ao corpo. Essa estampa estava assim na parede da casa do templo, que mostra que é normal, que é uma mulher muito Iansã, uma mulher muito bonita e com os seios de fora. Na Igreja Católica não existe isso. É uma imagem de Ogum, que é o cavaleiro São Jorge, que pintaram com uma tinta sépia neutra, digamos assim, né? E o que acontece é que eles ressignificaram, ou seja, semanticamente ressignificaram a imagem de Ogum, de São Jorge, para Ogum como? Colocando a decoração em volta com flores e papeizinhos, tal, verde e vermelho, que são as cores do orixá. Quer dizer que essa assimilação da visão de mundo católica, cristã, branca, pelos afro-brasileiros é feito através de uma tradução de uma visão de mundo de um para a visão do mundo do outro. E isso representa, isso é o que está nessa imagem. Você é a Mãe Esther da Iemanjá. Mãe é um termo que representa uma sacerdotisa da religião afro-brasileira chamada Batuque. Então é Mãe Esther da Iemanjá, que é o santo, a divindade padroeira dela. E a cor que ela tem, azul, esverdeado, representa
a divindade dela, ela está numa festa, ela é a dona da casa. E aí ela foi uma das primeiras mães de santo que eu conheci em 1969, quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Norton, quais são as cores das divindades no Brasil? A diferente cor. No Brasil, há diferenças de cores. Eu vou falar sobre as cores das divindades do Rio Grande do Sul. Vou falar das principais divindades. Então, nós temos Bará, que é Elegbará, que é vermelho. Todas as homenagens a ele sempre tem que ter a cor vermelha. Depois nós temos Ogum, que é um cavaleiro, o santo dos padroeiro dos ferreiros, padroeiro dos artesãos. As cores dele são verde e vermelho. Antes que eu me esqueça, a cor do Bará é o orixá dos caminhos e da rua. Ele que é um orixá da mobilidade. Vamos continuar na ordem. Depois de Ogum vem Iansã, que é uma mulher, é muito sensual, é guerreira e tem vários maridos. Iansã tem duas cores, vermelho e branco. Ela é uma mulher, é muito sensual e é guerreira. E tem como arma, às vezes, a espada, normalmente a espada. Ela é casada com vários orixás, o que não é uma coisa mal vista, mas sim é uma característica dela. É uma outra mãe de santo, uma outra sacerdotisa, chamada Santinha do Ogum, que é filha da Esther da Iemanjá, uma filha de santo, filha ungida da Esther da Iemanjá. E ela está com um colar, um colar verde, que é a cor do Ogum. Sacerdotisa mãe moça da Oxum. As filhas da Oxum têm como cor dominante o amarelo. O Oxum é um rio da África. Tem a cor dominante o amarelo. E elas são muito sensuais, mas muito maternais. E a cor... Essa senhora tinha 70 anos e aparentava muito menos e era muito vaidosa. A gente vê, ela mostra as unhas e a mão tem os colares do dia da festa e no fundo tem uma prateleira, um balcão com uma série de santos de madeira que fazem parte do quarto onde são guardados esses implementos rituais. Esses grupos que foram trazidos para o Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, foram grupos da região do Benin, de Fon, e da Nigéria, que são Yorubá, Oió e Jexá. E também um pouco da beira do deserto, dos Alsás. É uma mistura de etnias, digamos assim, que foram levadas para lá. Esses colares estão à venda no mercado central da cidade de Porto Alegre e cada um representa as cores de um orixá. O fato de estarem expostos no mercado, e tem várias lojas que vendem esses implementos, mostra assim a força que esta religião tem no Estado. Há aproximadamente 60 mil templos no Rio Grande do Sul, muito mais do que na Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, São Paulo, muito mais. Isso é um altar de divindade chamado Bejes, na verdade, Ibejes, que existe na África, existe no Caribe, existe nos Estados Unidos, onde houve a diáspora dos negros. E aí tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente mostrar essa questão do sincretismo problemática. Por exemplo, eles dizem os bejes, mas a representação, as imagens são de um homem e uma mulher.
E eu um dia perguntei para aquela mãe de santo de branco, para a sacerdotisa, mas se eram os Beges, Cosme e Damião, como é que uma era mulher? Ela ficou muito assim, e disse assim, mas será que é a Beja? Ela não tinha se dado conta, ou seja, ela faz automaticamente, ela segue mais a tradição da memória do que a influência cristã. E aí tem uns elementos muito interessantes, é que entre as oferendas para os Beges, tem, por exemplo, uma chaleira e uma cuia, uma cabaça, que é uma das tradições mais importantes do Rio Grande do Sul, da tradição gaúcha, que é o chimarrão. Então, existe Bege em vários lugares do mundo, mas o único que recebeu uma coisa muito típica do local, foram, ou seja, uma chaleira e um chimarrão, que é uma infusão, foi no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a foto, numa leitura de antropologia visual, vai mostrar que há uma diferença assim, que as diferenças de sexo, quer dizer, tem um homem e uma mulher, tem uma cuia mas a Coca-Cola, que é algo internacional, também foi oferecida uma pequena garrafa de plástico, para a gente ver como são a melange, né, as misturas que envolvem esse universo. Aí estão aumentados o casal de Beges, mas com um detalhe muito importante, que quando eles compram essas imagens são cristãs. E essas imagens aí são feitas por artesãos da religião e têm feições de negro. Quer dizer, quando eles fazem, eles colocam as feições da sua etnia, digamos assim, né? Ao passo que as imagens compradas são de brancos, de santos brancos. Essa é uma imagem muito antiga, talvez africana, que veio passando de mão em mão e me foi dada por um pai de santo, um sacerdote muito amigo que sabia que ia morrer. Eu era apaixonado por essa imagem e ele um dia me ofereceu a imagem. Ela tem certas características muito interessantes que mostram o Ogum como um artesão e ferreiro. Por exemplo, do lado dele está com a lança, não é? Porque o Ogum é guerreiro também. E à direita dele, à esquerda dele, tem um símbolo que é uma cobra, que é um símbolo Jeje, que é uma cobra que morde o rabo. E, ao mesmo tempo, tem a bigorna, que é um instrumento dos ferreiros de bater o ferro. Os orixás são muito próximos dos humanos, muito mais que o Deus cristão, que é longínquo, que não se vê, que não se enxerga. A possessão, que é uma das características principais do culto, faz com que eles fiquem do lado dos humanos, possam se conversar com os deuses, que é uma forma muito de sentir que está do lado do poder. No caso aí, esse orixá chama-se Ossanha. Ele é considerado, é São José e, portanto, ele é carpinteiro. E aí ele foi dar uma lição de carpintaria para dois orixás jovens, que eram Ogum e Xangô. E aí chega na oficina, chega Yansan, que é muito sensual. Aí Ogum e Xangô pararam o trabalho para olhar para ela. E foram advertidos pelo Ossanha, vocês tratem de se ocupar do trabalho de vocês. Mas ela era tão bonita, tão atraente, que ele começou a olhar para ela também, estava com serrote, e quando ele vê, ele serrou a própria perna. Por isso é que ele tem uma muleta. Essas imagens são um altar fora da casa, onde estão consagradas, onde estão colocadas divindades que defendem o templo. Uma delas chama-se Bará, que eu já falei, que é o Elegbara, que é representado por uma pedra cônica. Essa pedra cônica mostra que ele é um orixá fálico. E ao lado tem um outro orixá que também é fálico, que é Ogum, chamado Ogum Avagã, que é outro orixá também fálico,
que é uma faca ou algum ferro, uma lança envolvida por uma cobra. Os objetos símbolos deles são uma faca, lança, espada e a cobra. E aí nós temos, isso aí são, esses objetos são consagrados com sangue. E esse sangue é considerado pelos religiosos como alimentando o orixá, com o fluido mais vital que existe, e essa alimentação é que vai fazer que o orixá fique forte, e sendo forte ele vai proteger aqueles homens que lhes são consagrados. Aqui nós estamos observando a orquestra ritual que toca na religião. Esse tambor que está mais visível chama-se Inhã, que em Iorubá quer dizer mãe. E ele é uma orquestra, a orquestra de tambores africana dessa região é muito equilibrada. Tem o ultragrave, o médio, os tons ultragrave, o médio e o agudo. Esse tambor que está com umas campainhas, ele pertence ao orixá Xangô, que é que eles chamam o homem do barulho. Esse outro que está aqui é um tambor médio, um som médio, e tem no fundo uma cabaça com contas que faz o som agudo. Esses tambores e os cânticos que chamam são para chamar os orixás para que eles venham possuir os corpos e mentes dos seus filhos que são consagrados. Isso a gente já mostrou digamos assim, a arte que está na casa, a arte que está nos balões, a arte que está nas imagens, e aqui também tem a arte nos instrumentos. Isso é um instrumento, o agudo, e isso que tem aí é um machado, que é um instrumento de Xangô. A cor do Xangô é exatamente vermelho e branco, e aí está mostrado nos instrumentos. Quer dizer que a arte, com a presença dos orixás ou relacionados a ele, está sempre presente nessa relação entre os homens e os deuses, no caso aí. Okay. É uma foto que mostra as associações entre as religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul, o Batuque, e a religião cristã. Essa imagem é uma imagem que está ali, uma imagem de gesso, que está em cima de um andor, que é uma grande procissão que acontece no dia 2 de fevereiro, em Porto Alegre. É uma procissão fluvial, por quê? Porque Nossa Senhora dos Navegantes é uma santa católica e que é considerada Iemanjá no Batuque. O interessante é que nós temos ali vários elementos que identificam e mostram essas identidades, essas identificações, numa antropologia visual. Nós temos ali o andor, uma santa, nós temos a bandeira do Rio Grande do Sul e dentro, como oferenda para Iemanjá, nós temos lá os doces, que são quindim, espelho, porque é uma mulher, cocada, que é um doce feito de coco. Então, essa foto é muito sugestiva, porque mostra, numa foto, essa antropologia visual mostra uma realidade, um panorama como houve essas misturas de elementos cristãos com africanos no Rio Grande do Sul. Mostra a sacerdotisa, que eu já mostrei antes, Esther da Iemanjá, comendo com a mão. É uma cerimônia em que cada pessoa tem que comer um pedacinho da comida de todos os santos, ou seja, uma comunhão. E aí ela está comendo com a mão, que é considerado por eles como da tradição africana. Isso é uma comida oferecida a Xangô e uma de suas esposas, Yansan. Chama-se amalá. E as frutas que são oferecidas como a maçã não são frutas africanas, mas pela cor elas são oferecidas. Agora, o mais interessante é que isso é uma festa dirigida às crianças que são atraídas por doces, por refrigerantes, e vem da vizinhança, vem dos vizinhos, mas é uma forma de
trazer as crianças para a religião, né? Novos adeptos que são acostumados e atraídos pelo doce. E quanto aos vizinhos, como esses cerimoniais são com ruído de tambores, é uma forma de cooptar esses vizinhos, de impedir que eles reclamem para a polícia, que chamem a polícia. Por quê? Porque os filhos deles estão lá na festa. E esta aí é uma festa de beijo, uma mesa de beijo, colocada no chão, à moda africana. É uma foto de uma mulher descendente direto de italianos que se iniciou na religião afro-brasileira. São muitos descendentes de italianos e alemães no Rio Grande do Sul que se iniciaram do batuque, pelos sobrenomes a gente vê. No caso aí tem um fato interessante. É um Ogum, ela está possuída por seu orixá, que é Ogum, e Ogum, a comida que ele mais gosta é churrasco. O churrasco é uma invenção indígena que se tornou a mais importante símbolo do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é chamado a pátria do churrasco. Então, Ogum justamente come o símbolo mais... A comida que é oferecida a eles representa o símbolo mais típico do Rio Grande do Sul. E aí temos essas questões de associação. As pessoas trazem oferendas para a festa, contribuem para a festa dentro da questão das trocas. Elas oferecem comida para os orixás e os orixás vão dar bênçãos. No caso, esse aí é um bolo, um gâteau, e é de Ogum, é oferecido para Ogum, que é o padroeiro da dona da casa, e ele tem os símbolos do orixá, que é espadas desenhadas com os desenhos, e uma cobra, que são os símbolos do orixá, estão em cima do bolo. É a mesma coisa, só que é uma oferenda com bombons para Xangô. E as cores de Xangô são vermelha e branca. E os búzios caracterizam o jogo de búzio, que é o jogo que faz a comunicação fora do tempo, fora dos momentos rituais, porque aí quando chegam os momentos rituais, os deuses descem para o mundo. E fora dos momentos rituais, o diálogo com eles é através do jogo de búzios. E aquele búzio que está ali na alça do cesto representa esse jogo, esse símbolo do jogo. Aí, diferentemente dos rituais cristãos, que há uma imobilidade muito grande, os orixás vêm, de acordo com a visão de mundo dos batuqueiros, os orixás vêm para o mundo para dançar. No caso, é a sacerdotisa que recebeu seu orixá, que é Iemanjá, a deusa das águas doces, que a cor é azul, e ela está dançando com a Iemanjá. Não é a mãe Esther ou a sacerdotisa Esther que está aí para eles. E sim, é a própria Iemanjá que vem para o mundo e se aproxima dos humanos. Pode-se observar as mãos das pessoas que pedem para ela tocar nas mãos ali, que se observa na foto, para ela transmitir a energia divina para as pessoas. Mas essa energia divina não está como o Deus cristão num lugar que não se sabe, tá? Eles vêm para o templo, para perto dessas pessoas, que são pessoas oprimidas, negras, pobres e que precisam de santos, das divindades perto deles, para se sentirem com o poder e a proteção desses orixás. É uma menina que, na época, tinha 3 anos de idade. Ela está, junto com a mãe, numa escada, uma plataforma na escada, e ela imita tudo, os movimentos teatrais, dramáticos que os orixás fazem e que caracteriza eles. Por exemplo, Ogum dança como se tivesse uma espada. Ela está dançando como se tivesse uma espada na mão, com uma mão para trás, a outra mão teria a espada, que não aparece, e ela olha para os lados porque ele está sendo atacado pelos inimigos. Ela imita exatamente o que os orixás estão fazendo na parte central da sala.
Ou seja, ela está aprendendo a ser batuqueira. Batuqueiro são os membros autodenominados batuqueiros. São membros de uma religião chamada batuque, que é característica do Rio Grande do Sul. Os batuqueiros homenageiam os deuses afro-brasileiros para receber proteção. Sempre existem oferendas de comida, os deuses todos têm a sua comida, cada um come determinadas coisas, determinados animais que são oferecidos também, e eles, a todo momento, a cada ano, eles renovam a sua iniciação e o seu pacto que foi estabelecido com os orixás. Então tem um pacto com os orixás? Todas as religiões representam um pacto entre os humanos e os deuses, todas, sem exceção. Agora, a forma das trocas disso aí pode ser alimentos, no caso do batuque, pode ser rezas, pode ser templos magníficos, todas são formas das oferendas humanas, elogios, cantos elogiosos, ó Maria Santíssima, ó Puríssima, né? Mas automaticamente obriga os santos ou orixás a devolver em troca bênçãos e proteção. Quantos tipos de religião tem no Brasil? Tem muitos tipos de religião. Né? Por exemplo, a religião característica do Rio Grande do Sul brasileiro, que se espalhou pela Argentina e Uruguai, que são vizinhos, é o batuque. Na Bahia tem o candomblé, que é parecido. No Recife, no Pernambuco, tem uma outra religião que é chamada Xangô, que é muito parecido com o batuque. No Maranhão, onde eu moro, em São Luís, existe uma outra religião chamada tambor de mina. A palavra mina representa ou pessoas muito antigas, porque está associado ao porto de São Jorge da Mina, que era um grande entreposto de escravos que saíam para o Brasil, para Cuba, não é? Então o tambor de mina está dizendo que, por falar em mina, que são coisas de ancestrais. Não há religião praticamente sem tambor, com exceção de uma outra forma chamada Umbanda. As religiões de Minas, o Xangô, o Candomblé, de natureza Jejinagô, eles cultuam apenas orixás ou voduns. Enquanto que a Umbanda, ela tem várias... Ela cultua os orixás, cultua caboclos, que são mistura de índios com brancos, que é a teoria espírita, que são almas que voltam para o mundo para praticar caridade. Tem os pretos velhos, que também são almas de pretos velhos bondosos, que voltam para o mundo nas sessões religiosas para praticar caridade, para se tornarem espíritos de luz. Essa é uma Umbanda que é generalizada no Brasil inteiro. E tem uma outra religião, que é a religião que no Rio Grande do Sul se chama Linha Cruzada, que traz todos esses elementos, cultua todos esses elementos em espaços separados dentro da casa de culto, e tem os Exus e Pombagiras, que são divindades de origem africana, direto. Exu é o orixá dos caminhos, e a Pombagira é orixá das prostitutas, das mulheres, é uma mulher muito sensual e muito provocante, que se mostra que essa questão da sexualidade nessas religiões não é uma coisa reprimida, como eu disse, na religião católica. Eu não tenho religião nenhuma, não pratico nenhuma religião desde 17, 18 anos, mas se eu fosse ter uma religião, eu seria batuqueiro. Porque é uma religião alegre, é uma religião o ritual é muito diferente do ritual cristão, da missa, que todo mundo está rígido, ninguém fala, ninguém se manifesta, ficam presos, não podem se movimentar, a imobilidade é o que manda, ficam presos por um banco, ou ajoelha, ou levanta, ou senta, ao passo que nessas religiões as pessoas entram, se abraçam,
riem, contam histórias assim, apimentadas, como se diz, como eu vi em pleno ritual, entrou um senhor muito velho na porta da casa, que era da casa, e a mãe de santo, em pleno ritual, com os orixás presentes, os deuses presentes, disse assim: olhe lá o seu fulano, tá vendo? Vão como ele está assim, como ele está caído, assim, como ele está fraco. É porque ele casou com uma mulher mais nova e agora está aí. E todo mundo ri, menos os deuses, mas todo mundo ri. É uma religião muito alegre, com muita solidariedade. As pessoas convivem muito umas com as outras, se abraçam. É muito, muito, muito interessante. Eu seria batuqueiro. Eu não conheci Roger Bastide, porque ele esteve no Brasil, ele foi chamado na França para ser um dos fundadores de uma das universidades mais famosas, se não a mais famosa do Brasil, que é a Universidade de São Paulo. Então ele foi convidado para trabalhar lá, e lá ele desenvolveu muitas pesquisas sobre as religiões afro-brasileiras. E foi ao Rio Grande do Sul e escreveu uma série de trabalhos, escreveu textos sobre as religiões de lá. Ele tinha uma perspectiva assim muito que o candomblé era uma religião verdadeira, a verdadeira religião africana no Brasil, como ele dizia, era o candomblé. Naturalmente, ele se apaixonou pelo candomblé, porque é uma realidade muito diferente da realidade dele como europeu branco. Se apaixonou e aí ele fez assim, olhos fechados para algumas coisas que ele diz que era uma religião pura, e as casas que ele estudou tinham misturas de outras origens, né, que ele esconde. Mas é um dos mais importantes escritores que escreveu sobre as religiões afro, porque era muito inteligente e tinha uma capacidade interpretativa muito importante. Eu diria que de todos os estudiosos das religiões afro-brasileiras, Bastide é um dos melhores, apesar das distâncias, de alguma incompreensão pela dificuldade da língua, né? Mas ele aprendeu a falar português. Ele era muito simpático, era muito onde ele ia, as pessoas, os chefes, os sacerdotes, logo ficavam muito amigos dele, mostravam uma série de coisas. Ele escreveu relativamente pouco, mas o que ele escreveu, as interpretações que ele faz são muito interessantes. Era uma pessoa de grande sagacidade, grande inteligência e com muito estudo. É um ícone dos escritores dessa área no Brasil. Sim. Claude Lévi-Strauss, eu digo que é uma pessoa que revolucionou, inovou certas questões na antropologia, mas assim, estruturalismo, né? Uma questão de um pouco do positivista, herança de grega, né? E hoje não é muito assim, ninguém mais pratica isso. Agora, o que é mais interessante no Lévi-Strauss, porque toda a teoria que ele fez também é a sagacidade dele, a inteligência dele para captar e interpretar certas manifestações, certas expressões, que ele faz isso magistralmente. Eu diria que, para mim, um antropólogo não pode simplesmente fazer uma descrição, só descrever. É importante descrever, mas eu valorizo muito mais o que diz um famoso antropólogo chamado Geertz. O Geertz diz que tem que se fazer uma descrição densa. E esse denso, para ele, significa que interpretações. Então, para mim, o mais importante é que os antropólogos interpretem o que eles veem. A interpretação pode ser, digamos assim, pessoal dele, mas é uma interpretação, e quanto mais a capacidade e habilidade, mais verossímil, mais exata seria, mais verdadeira seria essa percepção deles. Eu diria que um dos mais importantes chama-se René Ribeiro, do Recife, que trabalhou sobre o Xangô do Recife. Como
candomblé, tem o Roger Bastide, que estudou principalmente o candomblé, mas tem outras pessoas, como, por exemplo, o Edson Carneiro, que convivia bastante com o pessoal do candomblé. Tem outros autores que escreveram na Bahia. Nos outros estados tem, por exemplo, onde o Belém do Pará tem Napoleão Figueiredo, que escreveu sobre a religião local. Então nós temos Belém do Pará, nós temos Recife, nós temos a Bahia. O Rio de Janeiro tem muito pouca coisa e o Rio Grande do Sul tem muito pouca coisa. Digamos assim que o Rio Grande do Sul, quem escreveu sobre religiões, quem mais assim aprofundou o meu trabalho, né? Que é sempre interpretativo. E tem outras pessoas também que escreveram lá, mas depende de como se vê. Quando é num nível mais macro, pode fazer a guerra entre os evangélicos e os religiosos batuqueiros, né? E outras coisas são interpretativas. Eu parto para a interpretação. O livro que eu escrevi, modéstia à parte, é tido como um clássico dos estudos sobre as religiões afro-brasileiras. Essa imagem é o chamado jogo de búzios. Os búzios são conchas que estão ali no meio e, dependendo de como essas conchas são rodeadas por colares, veja que aqueles colares têm as cores de todos os orixás, e mais uns símbolos, conchas, cruz, né? Umas figuras que estão ali, e dependendo da forma que dependendo da forma como os búzios caem e da distância das relações entre eles, o sacerdote faz uma pergunta para o orixá, joga os búzios e aí interpreta a resposta que os orixás estão dando. O interessante é quando o búzio, a gente pode ver à esquerda ali, tem uma figura humana, ali ele é lixado, ele é cortado para fazer uma abertura. Quando cai a abertura, que está ali junto com a imagem, significa homem. E quando cai com a ranhura natural para frente, que é uma vulva, representa uma vulva e é feminino. Isso aí é o grande canal de comunicação entre o sacerdote, ou seja, entre os homens e os deuses.